Salve, tropinho, que ninguém faz aqui na Voz e vamos trabalhar um pouquinho, né? Já saiu mais novidades sobre o caso do Puff Daddy lá no canal do Planeta Novo, do Bruno Fabio, e vamos lá, vamos reagir aqui. You wanna know what makes Diddy being publicly shamed like this so left? What's that? Sean Carter is worse. So you're saying that the rumors are true. There are rumors circulating that Rihanna was actually trafficked here. Are you saying that Starting to that's... sound that way, don't it? Creepy. Sean Carter, mais conhecido como Jay-Z, é um dos maiores ícones da história do rap. Não sabia dessa. O nome dele é Sean Carter. Um exemplo disso é que ele é o rapper mais premiado da história do Grammy, com 23 prêmios. Inclusive, ele também foi o primeiro rapper a se tornar um bilionário em toda a história, algo que ele tinha previsto antes mesmo do seu primeiro milhão. Recentemente, porém, Jay-Z vem sendo relacionado a rumores nada legais, algo que tentaremos entender melhor nesse vídeo de hoje. Dar uma E contextualizada. pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Lá. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os casos também. e as polêmicas em que Jay-Z poderia estar envolvido, que faz parte da polêmica geral que iniciou lá no caso do Puff Daddy ou do Diddy. Nós, inclusive, já soltamos aqui no canal 2 vídeos, um explicando A gente já quem são os reagiu, famosos que estão envolvidos no caso do Diddy Pesquisei e no no meu caso canal. do Diddy em si. O primeiro Esse tá daí com também. 800 mil views e o segundo tá com 300 mil views. Olha só. Muita gente chegou aqui no canal, inclusive a gente tá com um cenário novo, olha só, a gente vai ter vários cenários por aqui diferentes, a gente tá com um negócio aí que a gente vai mostrar ainda. Agora são exatamente que horas, ô Digo Black? Vê aí. São exatamente meia-noite e 28. Meia-noite e 28, era pra gente ter conseguido gravar o quê? Umas 2 horas da tarde? Mais ou menos. Era esse o planejamento. Então, tipo assim, a gente ficou aqui fazendo os negócios certo e agora então a gente vai contar pra vocês quais são as acusações que o Jay-Z tá envolvido no momento, certo? E antes eu quero uma meta de likes e eu quero uma meta um pouquinho maior, porque o pessoal tá pedindo pra ter uma meta maior, porque, pô, tá batendo rápido e tudo mais, então... Então eu quero 10.584 likes. 10.584 likes, então, vamos ver se vai bater, certo? Começando a falar sobre a Rihanna em si, certo? Beleza, a meta de like pra esse vídeo, pro meu vídeo, vai ser 10 likes. Vamos lá. A Rihanna foi um caso que a gente trouxe no outro vídeo, a gente contou sobre Sim, eu aquela lembro. história que ela poderia ter sido traficada, que ela teria sido levada de Bahamas, que é o local que ela nasceu. Pra quem não conhece, Bahamas é um Bahamas? país que é Ali, ele corrigiu ali, ó. uma Barbados. ilha, né? É um país que fica na América Central. Existem Bahamas. vários países ali que são abençoados com a natureza. Realmente o mar é muito lindo, o sol tá lá o dia inteiro. Eles têm muitas frutas ali ao dispor, né? Mas ao mesmo tempo é um país com muitos problemas financeiros e ela vivia por lá. E segundo o que dizem, e segundo esse boato, então, ela teria saído do país através de um olheiro que teria descoberto ela lá em Bahamas, quando ela tinha 16 anos ainda, e teria pego ela durante uma madrugada, às 3 horas da manhã, para ser mais exato, né? E levado ela para um outro país, no caso para os Estados Unidos, para poder conhecer o Jay-Z e forçar ela a assinar com ele. Inclusive numa Essa parte vocês se lembram do último vídeo, né? reunião que teria acontecido no escritório dele, que é num andar alto de um prédio, né? Ele teria falado pra ela que ou ela assinava com ele, ou ela ia sair dali pela janela, né? Ou seja, ia sair dali sem vida. Bom, imagina isso pra uma menina de 16 anos, já ia ser difícil de qualquer forma, né? E ainda mais com o contrapeso de, pô, ele tá falando pra mim que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer, sabe? Então, tipo, por mais que seja algo que eu não queria fazer, Era a dessa chance forma, dela, né? ao mesmo tempo, tem uma parte do meu sonho envolvida aí. Então ele teria conseguido passar batido nisso. Tanto é que o próprio Jay-Z já contou essa história meio que exatamente assim mesmo, igual tá na teoria. E aí o ponto novo dentro dessa história é o Esse cara? Jonathan Rey. Jonathan Esse cara, Rey. ele trabalhou com publicidade e ele trabalhou tanto com a agora não Rihanna tinha sido quanto citado. com o Jay-Z. E ele veio a público recentemente para poder falar sobre uma suposta investigação. Para ele não é suposta, para ele é uma verdade. Ele falou que teve uma investigação da FBI lá por 2005, no ano em que a Rihanna lançou o seu primeiro álbum, o álbum de estreia, né? O Jonathan disse que o FBI foi procurar pessoas da equipe do Jay-Z para fazer uma investigação sobre a relação do Jay-Z com o R. Kelly. O R. Kelly, para quem não acompanhou, se envolveu em muitas situações parecidas com a do Diddy, que estão acontecendo agora, e com muitas delas, inclusive, Caso você não saiba quem é esse cara, ele tem um grande sucesso. Não sei se você já escutou aquele I believe I can fly, I believe I can chase. Cara, eu não sabia até um tempo atrás que eu tô pesquisando sobre o caso. Cara, fiquei chocado nessa música do envolvendo cara. crianças. E lá naquela época, em 2005, muito tempo atrás, esse cara já estava sendo investigado por conta disso. E segundo esse cara, o Jonathan, o FBI foi procurar a equipe do Jay-Z.
Então, tipo, como ele era da equipe, ele era da publicidade, tava o tempo todo com ele, queria saber qual que era o contato do Jay-Z com o R. Kelly, se eles eram amigos ou se não eram. E aí o que o Jonathan e todo mundo falou é que eles eram realmente muito amigos. Lembrando que inclusive eles tinham lançado um álbum juntos pouco antes, em 2002. Esse álbum teve certificação platina ali com 1,2 milhões de vendas, né? Teve bastante público, inclusive. E não foi um negócio que passou... Jay-Z e o R. Todo Kelly. mundo tinha conhecimento que, de alguma forma, Jay-Z e R. Kelly tinham contato. E o Jonathan disse que durante essa... Como é que a gente pode dizer? Foi uma entrevista, mas ao mesmo tempo com a polícia, né? Não é bem uma entrevista. O Jonathan disse que foi levantada a questão sabatina sobre Jay-Z forçada. sempre ter muito contato com jovens artistas. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? Bom, meu filho. Que foi levantada a questão sobre o Jay-Z sempre ter muito contato com jovens artistas, com pessoas que são muito novas. E aí foi perguntar pra ele como que ele chegava até elas. Como o que ele interessa fazia pra chegar música, numa né? Quanto pessoa mais que novo. tinha tanta diferença de idade pra ele. E ele falou que desde então ele não tirou isso da cabeça, continuou com isso marinando, e agora recentemente com todas essas notícias fervendo, né? E aí com o Diddy sendo apontado e ele sendo um cara muito próximo do Jay-Z, já tendo o R. Kelly, que foi um outro grande caso, que também era muito próximo e que também acabou caindo, né? Muita gente acabou apontando o dedo pro Jay-Z, falando, bom, teus dois pilares aqui acabaram caindo de uma forma parecida. E agora você, tem alguma história pra poder contar? Então, muita gente fala que teria essa história da Rihanna e que inclusive a Rihanna já teria denunciado isso através do último álbum dela, na capa do álbum. O álbum Anti, que foi um álbum que saiu em 2016. É o que tudo indica, o Jay-Z tá mesmo nessa merda. E talvez a Beyoncé também. Cara, eu gostaria que não, porque assim, eu tenho um carinho assim pelo casal, né? Faz 10 Mas, anos, infelizmente, eu acho que eles é estão algo a se realmente pensar. Por envolvidos que nessa... a Rihanna tá tanto tempo sem lançar um álbum? Por que a Rihanna tá tanto tempo sem faturar em algo que é muito lucrativo pra ela? E essa capa de álbum, eu vou explicar por que parece muito, mas é uma viagem pensar que tem a ver com o Jay-Z. Na capa, a gente vê uma criança que ela tá manchada de vermelho, certo? Que parece sangue, faz lembrar sangue, e com os olhos cobertos com uma cor... Hollywood tem cheio dessas, né, como é que eu posso falar, dessas representações, dessas, né, artísticas e tal, que nas entrelinhas quer dizer alguma coisa. A gente podia fazer uma leitura aqui da arte e falar que a criança representa a inocência, que ela tá coberta, com os olhos cobertos, então ela não consegue ver nada, então a inocência não consegue ver mais nada, né? E ali tem uma coroa cobrindo, então os reis estão cobrindo os olhos da inocência, algo do tipo assim, poderia ser algo assim, de uma forma bem literal, inclusive, uma criança manchada de sangue com uma coroa cobrindo os olhos. Só que, na verdade, essa obra é de um cara chamado Roy Nation. Ele foi o pintor que fez a capa e que fez outros quadros. E nos outros quadros ele tem um padrão muito parecido com esse, dessa capa. Ele usa as cores vermelhas, preto e branco e também utiliza como padrão uma coroa. E inclusive uma outra coisa que é padrão dele são as crianças. Então, tipo, ele gosta de utilizar a criança e é literalmente esse significado que eu falei, de ser a inocência, de representar aquele lado que a gente deveria ter, de enxergar sempre o mundo como uma criança. E ele gosta de usar a coroa, mostrando que de alguma forma a gente foi corrompido. Alguma coisa fez a gente perder aquele olhar infantil, certo? Então a gente não consegue mais ser aquele olhar de antes. Inclusive, se você for ver nos desenhos que ele faz e até na capa também da Rihanna, né? Você vai perceber que tem um braille, certo? É parte do design dele também. Tanto é que nesse álbum da Rihanna, no encarte do CDzinho mesmo, CD físico, a gente tinha ali partes que eram escritas em braille. Então fazia parte da estética do cara que ele já tinha há um bom tempo. Tanto é que em 2013, olha que coincidência, lá no dia 14 de julho de 2013, eu encontrei o post dele anunciando que tinha vendido um quadro pro Jay-Z. E nesse quadro você pode ver que o quadro é muito parecido com a capa do álbum da Rihanna. É um quadro que tá um menino, só muda que parece com um menino. Só não é da cor vermelha. Então a história da Rihanna parece uma história quente, que realmente tem coisa aí pra desenrolar, de como ela foi parar no meio desses caras grandões, se ela de fato teve o que ela merecia logo de Agora fica a dúvida, o que será que tá escrito ali em braille? início, na porcentagem que ficou pra ela, depois de assinar alguns contratos e acordos, né? Mas essa parte da capa do álbum realmente não faz muito sentido. Agora a gente vai falar da Aaliyah e do Dame Dash. A gente vai unir duas pessoas em uma história para poder contar um outro caso. Caso você não se lembre, no último vídeo a gente viu que essa mina aí já tá morta, né? Envolvendo o Jay-Z. Dame Dash foi a primeira pessoa que de fato acreditou no Jay-Z como artista e ele conseguiu o primeiro contrato para ele. Tanto é que uma das primeiras turnês que ele fez também, ali que foi lucrativa, que na época levantou 19 milhões de dólares, o que era um absurdo no rap, né? Foi produzida e dirigida por esse cara, o Dame Dash. Então, eles que já eram amigos se tornaram sócios e fundaram juntos ali a Rockefeller. Então, a Rockefeller, para quem não conhece, por exemplo, hoje cuida do Vinícius Júnior, que provavelmente vai ser o Bola de Ouro. Hoje cuida do Andy, aquelas imagens que a gente vê das fotos do Andy que parece
Brabo, hein? Super-Homem. Nossa, quem que faz isso? São os caras da Rockefeller. Então eles que já eram Essa amigos, Rockefeller aí não é muito fraca, não. amigos, ficaram muito próximos, inclusive eles faziam entrevista juntos, né, falando, esse cara aqui é o meu melhor amigo, esse cara aqui é o meu irmão. E aí, a Aaliyah entra nessa história. Com 12 anos, ela foi apadrinhada pelo Harry Kelly, depois que a gente já sabe quem é o Harry Kelly. Isso aí a gente viu no último vídeo também. Naquela época, segundo ele despertou algo por ela. Só que com detalhe, o Harry Kelly não tinha 14 anos, ele não tinha 13 anos. Nessa época o Harry Kelly tinha 24 anos, certo? Então, pelo que a gente sabe, naquela época ele já teria começado alguma coisa com ela. A gente não sabe a que nível, né? Mas pra vocês terem uma ideia, o álbum que ela fez logo em seguida, que foi produzido por ele, se chamava Idade é Só um Número. Então, tinha um recado muito claro ali, né? De que ele tava tendo algo com ela, inclusive nessa capa, essa capa assim. Tipo, Idade é Só um Número, tinha ela na frente e tinha ele lá no fundo, certo? Isso que eu ia falar, é ele ali encostado na parede lá no fundo. Logo depois a gente tem uma confirmação de que não era uma teoria da conspiração. O Harry Kelly passou a ser investigado por conta A verdade tá aí, meu filho. disso, como a gente falou, ele já é investigado há um bom tempo, e quando ele tá sendo investigado, ele corre com ela pra poder oficializar um casamento e não ser preso. Ele casa com ela quando ela tem 15 anos, certo? E ele tem 27 anos, e a família, quando descobre isso, descobre todos os abusos que estão acontecendo, conseguem cancelar ali o casamento, tiram ela de perto dele, e ela fica então livre, tanto na parte amorosa então, quanto na parte empresarial. Hoje em dia esse R. Kelly e aí tá preso, onde pegou entra o perpétuo. Dash e o Jay-Z. Os dois então meio que disputaram ela, e no fim ela quis ficar. Agora, mano, caraca, é num tanco que esse cara canta aquela música lá, velho. Eu descobri, acho que ontem. Com Dash, isso lá no ano de 2000. Aí aqui, segundo os rumores, o Jay-Z teria ficado muito bravo, sentido inveja do Dash, né, que tinha conseguido ficar com ela, e teria começado a puxar o tapete dele. Então naquela época o Dash era CEO da gravadora, que eles eram sócios, e mesmo assim o Jay-Z não chamava ele pra reuniões, coisas do tipo assim. No ano seguinte, no ano de 2001, a Aaliyah faleceu, a gente já falou disso no outro vídeo, e o que a gente não falou naquele outro vídeo é que ela faleceu com apenas 22 anos e que a situação foi totalmente bizarra. Ela e a equipe dela estavam voltando de Bahamas e voltando para os Estados Unidos, onde eles tinham ido gravar um clipe, então estavam voltando de avião. E dentro do avião, tinham ali os equipamentos de filmagem que foram utilizados durante o clipe. E foi justamente esse equipamento que causou uma sobrecarga e fez o avião cair assim que decolou. Só nisso a gente já tem um ponto a levantar, né? Que tipo de empresa que É suspeito, né? calcula mal qual que é o peso adequado do avião e quanto poderia ou não estar levando. Coisa que não aconteceria. Logo na decolagem, né? Mas aí a gente descobre qual tipo de empresa era. O piloto, o Luiz Morales, tinha resquício de álcool e cocaína ali no sangue dele, no momento que ele caiu. E ele tava com a licença dele revogada, ele não tinha o direito de estar dirigindo, então. Isso porque ele já tinha sido preso justamente por estar transportando droga. Então ele era um cara Enfim, que não cheio tinha um de, né? currículo bom pra estar ali dirigindo pra ela e não era confiável. E bom, por que esse cara tava dirigindo pra ela? Lembrando que ela era uma pessoa bem famosa e tinha condições para poder pagar alguém que era, né, habilitado e capaz. Basicamente, um produtor que se chamava Hype Williams e que trabalhava com a Aaliyah e que depois passou a trabalhar com muita gente grande, como por exemplo o Jay-Z, a Beyoncé, falou que o clipe ia ser gravado em Miami. Foi todo mundo para Miami, chegando lá, ele falou, bom, não tá bom, vamos para outro lugar. Então, vamos lá para as Bahamas. Eu sei que parece um negócio meio, pô, como é que o cara pensou do nada, vamos para outro país, né? Mas é meio que próximo, é relativamente próximo, assim, é um negócio que é meio que É viável, pertinho ali, ó. Vai, pega um barco, vai, pega um avião, Ainda fica mais quem 2 tem horas, dinheiro, 3 né? horas e vai. É, quem tem dinheiro, exatamente. Só que a Aaliyah não gostava de viajar de avião, ela falou então que não queria ir, e ela teve que conseguir do nada, porque tipo assim, tu pode ir, tu pode conseguir, mas do nada, tipo, meio que vamos agora, não é fácil. E ela conseguiu uma equipe pra poder fazer o voo e levar ela, e essa equipe tinha tudo certinho, só que na hora de voltar, eles não puderam voltar com essa equipe. Olha que doideira. Eles já tinham um retorno programado com outras pessoas e por isso ali ia ter que procurar uma empresa de novo, do nada. provavelmente Foi quando fazia arrumaram parte do essa outra esquema. equipe que era cheia de problemas que levou então a Aaliyah. E tem um outro detalhe, cara. Tinha um avião que estava disponível, que era o avião do Lenny Kravitz, Cara, que era um tão avião que óbvio, tava tudo tão certo, óbvio. tava regular, podia fazer o voo normalmente e inclusive chegou a levar boa parte da equipe. Levou o próprio produtor, que era o Hype Williams, e não levou a Aaliyah porque a Aaliyah foi levada para esse outro avião, que foi o avião que acabou caindo. E aí entra um detalhe muito importante que só foi surgir anos depois. Um cara que naquela época tinha 13 anos, que chama Kingsley Russell, um nome também complicado, né? Na época ele tinha 13 anos e ele só foi contar quando ele tinha 33 anos, revelou pra uma biografia da Aaliyah, né? Que tava contando a história dela, que ele naquela época era filho da mulher que tava dirigindo pra Aaliyah e que tava fazendo o passeio dela pela ilha. O Russell disse então que quando a Aaliyah chegou no avião dessa empresa que era a Furreca, né? Ok. Ela viu o avião, se recusou a entrar dentro do avião e ela quis voltar a dormir no táxi que ela tava dormindo, isso porque ela não tava se sentindo bem, inclusive antes de entrar no avião. Então ela já tava lá se sentindo mal, foi lá, viu o avião,
avião e falou, não vou entrar, vou voltar lá. Porém, nesse meio tempo, que ela falou que não estava muito bem, alguém veio, deu uma pílula para ela, deu um remédio, falou, toma isso aqui. Ela tomou esse remédio, dormiu e então foi carregado para o avião. O que pode ser algo normal, pelo que a gente ouviu, porque ela já estava dormindo antes, ou então pode ser algo suspeito dentro de tudo que a gente já tá vendo, certo? E então isso obviamente aumentou o número de teorias, e principalmente envolvendo os nomes de Jay-Z, Diddy e R. Kelly. E bom, vocês vão lembrar que o Jonathan, que trabalhou com o Jay-Z, foi perguntado do nível da amizade do Jay-Z com o R. Kelly, certo? E quando ele foi perguntado, naquela época, todo mundo sabia que o quê? Os dois tinham lançado um álbum, que foi lançado em 2001, que é o ano que ela morre. Então, 6 meses depois, o Jay-Z lançou um álbum com o R. Kelly, que naquela época era o principal suspeito do que tinha acontecido. Tanto é que o Dash, que era o cara que estava com ela naquele momento e que ia casar com ela, que ele falou que inclusive era noivo dela na época, ficou com muita raiva e principalmente ficou muito triste com o Jay-Z. Por quê? Porque ele era o ex-melhor amigo dele e ele estava lançando um projeto com alguém que abusou da Lia por muito tempo, isso no mínimo já era conhecido, certo? Que ficou com ela quando ela tinha 12 anos e tudo mais, e que era suspeito do novo caso e fez isso só 6 meses depois dela falecer. Então ele sentiu aquilo como uma falta de respeito muito grande com a amizade que eles tinham. E esse caso, eu acho que é o caso mais conhecido envolvendo o Jay-Z e também de certa forma envolve o nome da Beyoncé, porque muita gente teoriza que ele teria feito isso, que ele poderia ter de fato derrubado o avião ou algo do tipo assim, para poder abrir espaço para Beyoncé no mercado. Eu sempre acho que essa teoria de que precisa de alguém sumir para abrir Pois, cara, espaço pois no mercado, velho. não é bem assim, tá? Não é Quer dizer, como não tem espaço pra todo vou tirar mundo? tal pessoa e automaticamente eu posso ocupar aquele espaço, entendeu? Vou matar o Casimiro e vou estar lá no outro dia. Que nem os caras falaram que mataram o Michael Jackson pra poder... Não, quem que virou o Michael Jackson? Maluquice. Ninguém virou o Michael Jackson, basicamente é isso. Sim, mas é que tipo, É, é que é loucura, né? Não, e a galera- Inclusive, depois que o Michael Jackson morreu, parece que ele vendeu até mais, velho. No dia seguinte, sei lá. Enfim, essas teorias aí são meio estranhas, né? Pode dizer, não, o cara vai ficar com todo Mas, enfim, não duvido de nada. os royalties de todo. Eu entendo isso, entendeu? Mas para pensar o seguinte, ó. Se a gente tivesse matado o Tupac 5 anos antes, o que ele teria lançado? Entendeu? Bem menos, né? Certo? Se a gente tivesse matado o Tim Maia 10 anos antes, que é o que acontece, né? Tipo, na teoria, tipo, a gente mata o cara e aproveita aquilo. Se você mata o cara, na verdade, você deixa de colher frutos que ele vai continuar plantando. Então o que a gente viu basicamente, gente, é que o Jay-Z tem alguns probleminhas, no mínimo ali com uma pessoa, talvez ele não seja a o gente melhor tá marido, esperando por aí exemplo, né? Já traiu você algumas quando vezes. vai algo cair que ele e já o assumiu, que né? vai ser Algo dito que sobre já ele teve no que ouvir envolvimento em um dele álbum, no uma caso, resposta né, e velho? tal. Então é algo público. Ele não Eu foi tô um bom ansioso amigo, por esperando exemplo, isso. nesse caso aqui, quando ele não pensou na acessibilidade do amigo dele, mesmo que fosse um ex-amigo, né, no momento... Como eu que o disse, cara né, eu tá espero que de ele não luto, tenha você nada a tem ver, aquela mas empatia, né? acho bem Normalmente difícil. é o que a gente espera. Ele pode ter sido um empresário leonino, né? Um cara que devora as pessoas através de contrato. Isso com o caso da Rihanna e com o caso de outras pessoas, inclusive. Mas por enquanto a gente não tem nada diretamente envolvendo ele com aquelas festas que a gente viu do Diddy, ou então, por exemplo, com as mulheres que ele estava abusando diretamente. Isso pode aparecer eventualmente daqui pra frente, não quer dizer que não possa aparecer, mas por enquanto não apareceu. E não tem como a gente, por exemplo, colocar aqui dentro do vídeo que ele é tão culpado quanto o Diddy em casos onde ele nem é apontado dentro do caso, oficialmente, certo? Então a internet pode realmente ter construído algo, talvez vocês podem ter visto mais histórias por aí, certo? É só Mas aguardando pra essas ver, histórias pessoal. talvez não tenham ainda Esse uma caso ainda base, vai não dar tenham uma muito solidez pano pra, ainda, de fato a filho. gente vir aqui e falar, olha, o Jay-Z fez isso e aquilo, sendo que amanhã pode aparecer algo que desminta isso facilmente, e aí vocês vão falar, bom, mas o Fábio falou, certo? Então essas duas histórias, tanto da Lia quanto da Rihanna, são histórias que realmente a gente vale a pena ficar de olho e acompanhar daqui pra frente. Pra gente E antes de entender um acabar o pouquinho vídeo, quero mais, né? divulgar Bom, por hoje é só, pessoal. Aí vai terminar o vídeo, é só uma publi do canal dele. Bom, por hoje é só. Muito obrigado aqui. O que ninguém faz na voz. Até uma próxima.